Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá! Você conhece o violino? Um instrumento clássico de som agudo que imita o soprano da voz humana. Sua sonoridade requer o contato de um arco que, quando combinado às cordas, vibra emocionantes melodias. O violino requer uma relação bastante íntima de quem o toca. É no aconchego do ombro humano que este instrumento opera os seus encantos. Vem com a gente se encantar com o violino. Professor Alessandro, onde e como surgiu o violino? O violino, ele surge na Europa em meados do século XVI, sem uma data muito específica. Ele vem para substituir a rabeca, que era um dos instrumentos agudos usados pelos músicos da época para acompanhar, tanto os conjuntos instrumentais como também os conjuntos vocais. Nesse momento, a rabeca era um instrumento que se apoiava à frente do corpo e tocava-se com o arco de lado e produzia um som muito baixo. Então, a partir daí, veio-se a necessidade de termos um instrumento musical que pudesse dar conta das condições acústicas necessárias e mais volume, porque os grupos, tanto instrumentais quanto os grupos vocais, vinham aumentando de tamanho nesse período. Os primeiros ajustes de transformar a rabeca efetivamente num violino são bastante técnicos. Eles trocam algumas partes do instrumento, que a gente vai ver daqui a pouco, por outras partes, e uma das principais mudanças é a posição do instrumento em relação ao corpo, que deixa de estar no colo para agora ir para o ombro e assim projetar o som para cima e não mais para frente. Os principais construtores dessa época que idealizaram esse novo formato do instrumento, que recebeu o nome de violino, foram três, tendo então o Guarnieri, um dos modelos famosos, o Zamatti e o mais famoso de todos, o Stradivari. Antonio Stradivari foi e é até hoje um dos maiores construtores de violinos que já existiu. Os violinos remanescentes até hoje podem ter um alcance em valores maior que $1 milhão. O principal músico que compôs para o violino nessa época era Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi era um italiano e ele escreveu inúmeros concertos para violinos, que inclusive até hoje ainda são tocados. A evolução do violino fez com que outros instrumentos de arco também evoluíssem naquele momento. Quais são as partes de um violino? O violino é um instrumento que na verdade é formado por duas partes principais: o próprio violino e o arco do violino, que nós costumamos dizer que este é um instrumento à parte ao violino ainda. O violino possui algumas peças importantes para o uso, como a queixeira, que é onde a gente apoia o queixo. Atrás do violino a gente tem uma outra peça, que é a espaleira, que apoia no ombro. Para o funcionamento do violino, a gente tem 4 cordas e o cavalete e as cravelhas para que a gente possa estabelecer a afinação do instrumento. Alguns instrumentos ainda têm o que a gente chama de microafinador, um parafuso que vai aqui, que faz o ajuste fino da afinação. O arco também possui algumas peças importantes. Nele nós temos o botão, que é onde a gente estica e solta a crina, onde a crina fica bem solta, ou a gente estica ela. Esta crina que falo, ela realmente é uma crina animal, normalmente tirada de cavalos. Não se preocupem, esses cavalos são criados exatamente para esse fim. A crina, depois de tirada do cavalo, é toda tratada para ser colocada no arco então. Nos arcos a gente também tem a madrepérola, que é esta bolinha aqui, esta bolinha que indica a qualidade do meu arco.
né? Este arco aqui tem uma madrepérola de níquel, indicando que ele é um arco de qualidade número 5. As qualidades elas vão indo decrescente. A qualidade número 1, a madrepérola será de ouro. Quais são os principais violinistas no mundo e no Brasil da música clássica? Entre os mais famosos violinistas atuais no mundo, circulam nomes como Itzhak Perlman, foi um dos melhores violinistas no século XX, e atualmente um dos grandes nomes do violino é a alemã Julia Fischer. No Brasil, nós também temos grandes nomes do violino na música clássica. Um dos principais do Brasil reconhecidos é Paulo Bozizio, também reconhecido como um dos grandes professores de violino. E atualmente, um dos grandes violinistas no nosso país estão Cláudio Cruz e Emanuele Baldini. Professor Vinícius, como o violino se faz presente na música popular brasileira? Bom, o violino, desde o século XVI, no seu surgimento na Europa, ele sempre foi muito ligado a tradições populares, como danças, por exemplo, em países como Irlanda, Escócia e França. Ele era um instrumento muito popular nesses países e, através da colonização europeia pelos outros continentes, os colonizadores então foram levando esse instrumento para outros países. Por ser um instrumento muito versátil e também por ser um instrumento de fácil mobilidade, esse instrumento também se popularizou nos outros continentes. O violino acabou tomando espaço de outros instrumentos de arco em outras culturas. No Brasil, por exemplo, a rabeca era um instrumento muito utilizado, principalmente pelos índios, e tornou-se um instrumento muito popular no Nordeste brasileiro. A rabeca, como foi citado anteriormente, é um instrumento muito similar ao violino, porém com outra sonoridade, com outro timbre, outra afinação. A rabeca tornou-se um instrumento muito popular, principalmente no Nordeste brasileiro, e foi um dos primeiros instrumentos melódicos utilizados no forró. No Brasil, o violino teve muita influência da rabeca, de suas técnicas, e não só da rabeca, também de outros instrumentos característicos da música popular brasileira, como o próprio violão e o bandolim. Quais foram os principais nomes de violinistas na música popular brasileira? O violino já estava presente nas manifestações culturais aqui no Brasil desde o século XIX. Os principais violinistas que fazem parte desse desenvolvimento do violino na música popular brasileira viveram entre o final do século XIX e o início do século XX, coincidindo dessa forma com o início do gênero, com o surgimento do gênero choro no Rio de Janeiro por volta de 1870. Então, muitos desses violinistas tocavam e fizeram parte desse movimento e utilizavam o violino no choro, sendo que dessa forma o violino ele tinha a função de fazer a melodia nas músicas, assim como a flauta e também como o bandolim. Flauzino Vale e César Guerra Peixe foram dois violinistas que tiveram forte reconhecimento na música clássica e também na música popular brasileira. Eles tiveram composições que tinham elementos da música popular, principalmente elementos rítmicos, que eram adaptados ao violino, criando dessa forma, inclusive, novas técnicas para tocar o violino na música popular brasileira. A Rádio Nacional, nas décadas de 40 e 50, teve um importante papel para o desenvolvimento da música brasileira, pois tocava em suas programações compositores brasileiros, músicas de compositores brasileiros. Nesse contexto, o arranjador e pianista Radamés Inátali foi muito importante para o surgimento, para o desenvolvimento do violino na música popular, porque ele começou a escrever arranjos de cordas, de violino, de viola, violoncelo, para as músicas populares, o que não era muito comum na época. Então ele ajudou a aproximar o violino e esses outros instrumentos de cordas à música popular brasileira. Nesse contexto, a gente tem vários nomes de violinistas que se destacaram tocando música popular. Dentre esses eu posso citar dois nomes, Irani Pinto e Fafá Lemos, que gravaram vários discos com suas composições, sempre tendo o violino como instrumento solo e adaptando elementos, também como eu falei anteriormente, da música brasileira, da música popular, à técnica do violino. Quais são os nomes de alguns violinistas que praticam o violino na música popular brasileira hoje em dia? Ricardo Hertz é um dos grandes representantes do violino popular no Brasil hoje em dia. Ele tem uma formação erudita e se aperfeiçoou em tocar música popular brasileira no violino, tendo 9 CDs gravados, sempre tendo o violino como instrumento solo
e participação em shows com importantes músicos, como por exemplo Yamandu Costa, violonista, o Dominguinhos, acordeonista, e o Hamilton de Holanda, bandolinista. Aqui no Rio Grande do Sul temos, por exemplo, o Felipe Caran, que também se dedica a tocar violino na música popular brasileira. E como é produzido o som do violino? Para produzir o som do violino, nós utilizamos então o arco e temos que passar o arco na corda, sendo que quando passamos o arco na corda causa um atrito, e esse atrito faz a corda vibrar, gerando dessa forma o som. Nós temos 4 cordas no violino, sendo que a primeira é a mais aguda, tem a espessura mais fina, corda Mi. A segunda corda, corda Lá, terceira corda, corda Ré, e quarta corda, corda Sol, sendo a corda mais grave. Corda Mi, corda Lá, corda Ré e corda Sol. Para você conferir a sonoridade do violino, assista a música Carinhoso, de Pixinguinha. No próximo episódio, você vai conhecer o acordeon com o professor Andreas Beringer.